Olá, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar juntos as movimentações mais recentes e, olha, bem significativas no mundo tributário e jurídico aqui no Brasil. Um cenário que a gente sabe, né? Está sempre mudando. Pois é. E hoje a gente reuniu informações de várias frentes, tá? Tem coisa do Congresso, decisões importantes do STJ, do STF, sabe? E também regras novas do Executivo, normas federais e até umas novidades lá de São Paulo. Nosso objetivo aqui é bem claro. Vamos filtrar o que é essencial, tentar entender o impacto prático disso tudo e, claro, destacar o que realmente importa para quem precisa ficar por dentro, mas sem, né, se afogar nos detalhes. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. E para começar, um assunto que deu o que falar. O fim da linha para a medida provisória 1303 de 2025. Ela, assim, simplesmente perdeu a validade agora no começo de outubro, antes mesmo de muita coisa dela começar a valer de fato. Exatamente, a CMP caducou, né? E isso gera um efeito dominó bem importante. Talvez o mais direto seja na CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Tinha um aumento de alíquota previsto para algumas instituições a partir de outubro. Mas, foi por água abaixo. Peraí, então, na prática, como é que ficam essas alíquotas agora? Aquele aumento esperado já era? Já era, voltou tudo ao que era antes. Por exemplo, administradoras de mercado de balcão, bolsas, entidades de liquidação, essas que iam para 15% de CSLL, continuam nos 9%, tá? E as sociedades de crédito, investimento, que iam ter um pulo para 20%, essas ficam nos 15% mesmo. Basicamente, o aumento não rolou. Só que o impacto ele vai além da CSLL, sabe? A MP 1303 vinha com um pacote assim grande de mudanças na tributação de investimentos, tanto os financeiros quanto os ativos virtuais e até para rendimento no exterior. Tudo isso agora ficou sem efeito. Nossa! E que tipo de mudança estava nesse pacote que agora não vale mais? Só para a gente ter uma ideia do que foi para o espaço. Olha, eram várias coisas. Para a pessoa física, por exemplo, iam mudar as regras de como declarar certos rendimentos no imposto de renda, tipo aplicação financeira, ganho em bolsa. Caiu. Aquela declaração separada. Isso. E também não vai ter mais aquela alíquota única de 17,5% que ia começar em 2026 para rendimento de aplicações financeiras, no ajuste anual. Ufa! E até as regras que iam facilitar um pouco a compensação de perdas nesses investimentos, sabe? Que poderiam ser compensadas com outros rendimentos e até por 5 anos, também não vingaram. Perda até o fim de 2025 segue a regra antiga. E tem mais, né? A tributação trimestral de 17,5% para ganho em bolsa e ativo virtual, que é pegar pessoa física e simples nacional a partir de 2026. Nada feito. Para a empresa do lucro real ou presumido, a ideia era ir para a base do IRPJ-CSLL. Também não vai. E o exterior? Mesma coisa, aquele aumento para 17,5% na declaração anual para rendimentos de capital lá fora. Tipo, aplicação, lucro de controlada, também caiu. Ou seja, um monte de regra tributária nova que estava ali no horizonte, puf, sumiu. Aqui é que fica realmente interessante. Imaginar que um monte de empresa, de investidor, talvez já estivesse até começando a se planejar com base nisso, né? E agora, de repente, não existe mais. Mostra bem como essa coisa de medida provisória pode ser instável, né? Sem dúvida alguma. É um lembrete bem forte, né? Sobre essa volatilidade toda e a necessidade de ter cautela e agilidade no planejamento tributário. As regras do jogo podem mudar muito rápido e, às vezes, como agora, nem chegam a entrar em campo de verdade. É verdade. Bom, saindo dessa montanha-russa legislativa, vamos dar uma olhada em como o judiciário tem se posicionado. Parece que tivemos umas decisões importantes aí, tentando trazer mais clareza para alguns pontos, certo? Sim, o judiciário tem se manifestado sobre temas bem relevantes. Um clássico, por exemplo, é a relação entre matriz e filial. O STJ reafirmou há pouco tempo, no caso de ICMS, um entendimento crucial. A velha questão do CNPJ próprio. Essa mesma.
O STJ disse de novo, olha, filial ter CNPJ próprio dá só autonomia administrativa operacional para fins fiscais, tá? Mas juridicamente não tem separação. Matriz e filial são a mesma pessoa jurídica, ponto final. E qual a implicação disso na prática? Ajuda ou atrapalha? Depende do lado que você tá, mas significa que uma decisão judicial boa para a matriz pode sim se estender para as filiais, mesmo que elas não estivessem lá listadas no começo do processo, claro, dentro dos limites do que foi decidido. Entendi. E o contrário também vale, né? Um débito de uma filial pode melar a certidão negativa da empresa inteira. E a matriz também pode ir lá brigar por um débito da filial ou pedir restituição de imposto pago a mais pela filial. É a ideia de que, economicamente, é tudo um bloco só, sabe? A forma do CNPJ não separa isso juridicamente. Faz sentido a lógica da unidade econômica. E ainda no judiciário, teve uma definição importante sobre crime tributário, né? Diferenciando os tipos de crime, é isso? Exatamente. O STJ deu uma analisada na aplicação daquela súmula vinculante 24 do STF. Aquela que fala que o crime de sonegação, tipo reduzir ou sumir com tributo, só está configurado mesmo depois que o lançamento do imposto é definitivo. Ou seja, depois que acaba o processo administrativo fiscal. Certo. E o que o STJ disse? Então, o STJ esclareceu o seguinte: essa súmula vale sim para os crimes que envolvem o resultado financeiro, a grana, né, a redução do tributo, mas ela não se aplica para um crime específico, aquele de negar ou deixar de fornecer nota fiscal quando é obrigatório. Ah, não. Por quê? Porque pro STJ, esse crime de não dar a nota é um crime formal. Ele acontece na hora. No momento em que a nota não é emitida, pronto. Não precisa esperar o fisco calcular o imposto, não precisa nem ter prejuízo comprovado ainda. O que se protege ali é a capacidade de fiscalização do Estado, entende? Nossa, isso é uma distinção bem crucial, hein? A simples falta da nota já pode ser considerada crime, sem precisar esperar o fim do processo administrativo. Isso me lembra outra decisão sobre responsabilidade em crime tributário, não é? Aquela sobre quem pode ser de fato acusado. Sim, e essa é muito relevante para o dia a dia das empresas. O STJ considerou inválida, o termo técnico é inepta, uma denúncia criminal que só acusa alguém porque a pessoa é sócia ou administradora da empresa, sem descrever o que exatamente essa pessoa fez que tem a ver com o crime. Ou seja, não adianta só ter o cargo na carteira de trabalho ou no contrato social. Não basta de jeito nenhum. A posição formal ali no papel não é suficiente para jogar uma acusação criminal nas costas de alguém. A denúncia precisa obrigatoriamente detalhar o comportamento específico, sabe? Qual foi a ação ou a omissão intencional, com dolo, daquele indivíduo que ajudou a sonegar o imposto. Isso é básico para garantir o direito de defesa. Ninguém pode ser acusado genericamente só pela função. Tem que dizer, fulano fez isso. Perfeito. Exige uma ligação clara entre a pessoa e o ato. A gente vê o judiciário, então, reforçando essas questões formais e a necessidade de individualizar conduta. E olha, tivemos outras decisões importantes também, né? Talvez valha a pena a gente dar uma passada rápida por elas. Sim, claro. Tem algumas pinceladas que mostram bem o judiciário atuando em várias frentes. Por exemplo, o STJ confirmou que fazer consulta formal para a Receita Federal tirar uma dúvida não suspende nem interrompe o prazo de 5 anos para pedir restituição de imposto pago a mais. Ah, então tem que entrar com a ação de qualquer jeito. Exatamente, tem que entrar com a ação dentro do prazo, não adianta ficar esperando a resposta da consulta, senão perde o direito. Importante isso. Que mais? Teve uma decisão bem forte sobre a certidão de dívida ativa, a CDA. O STJ disse que a Fazenda Pública não pode ficar corrigindo a CDA para mudar a lei que fundamenta a cobrança mesmo antes da sentença lá nos embargos à execução. Se a base legal está errada ou faltando na CDA, o problema é sério, invalida o lançamento, não é só um errinho formal que dá para arrumar depois. Isso dificulta para a Fazenda, mas dá mais segurança para o contribuinte, imagino. Exato. E uma boa notícia para algumas sociedades de profissionais, tipo médicos, advogados, contadores, mesmo sendo LTDA, Sociedade Limitada,
elas podem sim ter direito àquele regime de ISS por alíquota fixa, sabe? Aquele valor por profissional, em vez de ser sobre o faturamento. Sério? Mesmo sendo LTDA? Eu achava que isso era só para a sociedade simples. Pois é, o STJ flexibilizou. Mas tem condições, né? O serviço tem que ser pessoal, feito pelos sócios, eles têm que ter responsabilidade técnica individual e a sociedade não pode ter uma estrutura muito, digamos, empresarial, que descaracterize essa coisa pessoal. Mas a forma LTDA sozinha não impede mais o benefício. Que interessante, isso quebra um paradigma que muita gente tinha na cabeça. Eram subprodutos não vendidos, tipo gases que são liberados na atmosfera porque não atingiram o padrão. O STJ entendeu que a energia é essencial para a produção principal e essa perda é do processo. Entendi. E o STF decidiu que discutir se o consumidor final pode pedir de volta PIS/COFINS, que veio na conta de luz por causa do ICMS na base, essa discussão é infraconstitucional. Ou seja, não é matéria para ser analisada direto pelo STF em recurso extraordinário baseado na Constituição. Tem que resolver antes nas instâncias inferiores. Uau, quanta coisa vindo dos tribunais. Decisões que realmente buscam dar definições importantes, né? Agora, mudando um pouco o foco, o que a gente teve de relevante vindo lá do Executivo e dos órgãos administrativos federais? Olha, do lado do governo e da administração também tivemos movimentações importantes. Primeiro foi promulgado aquele protocolo que altera o acordo para evitar dupla tributação entre Brasil e Índia, um passo importante nas relações tributárias internacionais e numa linha que todo mundo gosta, né? Simplificação. Saiu um decreto atualizando as regras do CGSIM. É aquele comitê que tenta integrar os órgãos, Receita, juntas comerciais, prefeituras, para desburocratizar a vida das empresas na Rede Sim. A Rede Sim? Aquela para abrir e fechar a empresa mais fácil. Essa mesma. O objetivo é facilitar a abertura, alteração, baixa, coordenar todo mundo, União, estados, municípios, para a coisa andar mais rápido. É um esforço contínuo e super necessário, né? Com certeza, essa busca por simplificação é sempre muito bem-vinda. E do lado da Receita Federal, do CARF, o que chamou mais atenção? Tivemos uma decisão interessante do CARF, que é o Conselho de Recursos Fiscais. Eles afastaram a responsabilidade tributária de um contador num caso de fraude com notas fiscais frias de empresas fictícias. E por que afastaram a responsabilidade dele? O ponto principal foi que não conseguiram provar que ele agiu com dolo, com intenção de fraudar, ou mesmo que ele tinha poder de decisão para fazer aquilo. O CARF entendeu que, como ele era um empregado assalariado, ele não ganhava nada diretamente com o esquema, diferente do sócio administrador, que esse sim foi mantido como responsável. Interessante essa análise da intenção e do poder de decisão do contador, né? Distinguindo os papéis. E em termos de obrigações acessórias e social, essas coisas, e as interpretações da Receita? Sim, teve coisa aí também. Saíram ajustes nos layouts do e-social. A nova versão S.3 está programada para entrar em produção agora em novembro. Ah, bom saber. E também mexeram na regulamentação do Simples Nacional para ajustar a reforma tributária do consumo. Mudou o conceito de receita bruta e a opção pelo Simples na hora de abrir empresa vai ser junto com a inscrição no CNPJ, lá pelo portal da Rede Sim. Isso é bom. E aquela multa do Simples? Ah, importante. Aquela multa por atraso na entrega da declaração mensal do Simples, o PGDAS-D, ela só vai começar a valer mesmo a partir de 1º de janeiro de 2026, tá? Deram um prazo aí. Ok, anotado. E solução de consulta da Receita? Teve algo relevante? Teve sim. Uma delas reafirmou que a imunidade tributária de entidades como partidos políticos, fundações, sindicatos de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, essa imunidade vale também para o IOF, inclusive aquele IOF sobre aplicação financeira. Ah, isso é importante para essas entidades. Com certeza. Baseado até em decisão do STF, e outra solução de consulta esclareceu uma coisa sobre IPI no regime automotivo para quem importa por conta e ordem de terceiros. A suspensão do IPI só vale na hora do desembaraço aduaneiro, lá na chegada. Não vale para a saída posterior do produto do estabelecimento do importador para o cliente final. Para o encomendante, ali tem novo fato gerador de IPI. Entendi a diferença.
E você mencionou algo sobre o Reintegra também, né? Sim, a Receita antecipou a liberação de uma nova versão do programa Perdicomp. Essa versão 7.1 já permite que as micro e pequenas empresas que participam do programa Acredita Exportação possam calcular o crédito do Reintegra. O Reintegra é aquela devolução de tributos na exportação, né? Isso, devolução de uma parte dos tributos federais sobre produtos manufaturados exportados. E agora as MPS do Acredita Exportação já podem pedir esse crédito a partir do terceiro trimestre de 2025. É uma medida para dar um gás na exportação dos pequenos. Legal. E para finalizar essa parte federal, vale só comentar que teve um seminário importante discutindo normas contábeis. O Brasil está avançando para adotar os padrões internacionais de sustentabilidade, o IFRS, S1 e S2, mostra essa convergência global, né? Que a contabilidade também está olhando para isso. Percebe-se um esforço em várias frentes mesmo. Seja para simplificar, como o CGSIM, seja para ajustar regras, como no Simples, ou interpretar as leis, como a Receita faz. E descer no nível, para o estadual. O que a gente teve de destaque lá em São Paulo? Coisa importante sobre transferência de estabelecimento. Se um estabelecimento é vendido, transferido para outro dono e continua funcionando, o novo titular pode sim aproveitar o saldo credor de ICMS que já existia na escrita fiscal. Ah, o crédito não se perde então. Não, desde que cumpra as regras, né? Mantenha a escrituração certinha e aproveite o crédito dentro do prazo de 5 anos. Agora, atenção! Se o estabelecimento que for transferido for encerrado, aí sim, o saldo credor que sobrou não pode ser aproveitado. Se perde. Entendido. E a grande novidade por lá parece que é a transparência, não é? Falaram bastante disso. Sem dúvida. Essa foi uma mudança de peso. São Paulo regulamentou a divulgação pública dos benefícios fiscais de ICMS que são concedidos a empresas. Como assim divulgação pública? É isso mesmo. Informações como razão social da empresa, o CNPJ e, principalmente, o montante dos benefícios que ela recebeu, ou o valor das operações que foram desoneradas de ICMS. Tudo isso vai ser publicado. Vai estar lá no portal da Secretaria da Fazenda e no portal da Transparência do Governo Estadual. E olha, a regra diz que não cabe sigilo fiscal para esses dados específicos de benefício. Nossa, isso é grande. E quando começa essa publicação? Já tá valendo? O cronograma já saiu. A partir de 1º de novembro de 2025, agora já, começam a publicar os valores de créditos outorgados. É um tipo específico de benefício e vão publicar os dados desde 2022. Uau! E outros benefícios? Os outros, como isenção, redução de base de cálculo, não incidência, esses vão ser publicados numa segunda etapa. Isso vai acontecer depois que um campo novo, chamado CBNF, se tornar obrigatório nos documentos fiscais eletrônicos. Aí, com essa informação estruturada, eles vão conseguir divulgar também o montante dessas outras operações desoneradas por empresa. É um passo bem grande para a transparência fiscal lá no Estado. Aí, além disso, só para constar, o Tribunal de Justiça de São Paulo também começou a migrar os processos do sistema antigo, o SAGE, para o sistema eletrônico novo, o EPROC. Começaram pelos juizados especiais cíveis da capital. A ideia é unificar tudo numa plataforma só, o que deve agilizar as coisas no futuro. Bom, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, tivemos a queda de uma MP importante, a 1303, que ia mexer um bocado com tributação de investimento, mostrando essa instabilidade legislativa que a gente tem, né? Por outro lado, o judiciário buscando trazer mais clareza em temas como matriz e filial, responsabilidade criminal, os limites da fiscalização na CDA. Exato. Vimos também a administração federal se mexendo, com novas normas, interpretações, programas como o Reintegra para MPS e esforços de simplificação como o CGSIM. E, por fim, São Paulo dando esse passo bem significativo na transparência dos benefícios fiscais de ICMS. É um cenário bem complexo, cheio de peças se movendo ao mesmo tempo. Exatamente. O que é fascinante aqui, né, é observar essa dinâmica constante. De um lado, você tem a complexidade, a incerteza, como a queda da MP.
Do outro, você tem os esforços de clarificação do judiciário, as tentativas de simplificação e ajuste da administração, como o CGSI, as atualizações do Simples. Sim. E tudo isso, de alguma forma, se interliga, né? Impacta diretamente o planejamento, as operações das empresas e a vida das pessoas físicas também. Fica claro que o acompanhamento contínuo é mais do que necessário, é essencial para navegar nesse ambiente. Com certeza absoluta. Olha, muito obrigado por essa análise tão clara, por ajudar a gente a conectar esses pontos todos. Foi muito, muito esclarecedor mesmo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade da conversa e para quem está nos ouvindo, talvez deixar uma provocação final, né? Pensando em toda essa crescente complexidade fiscal que a gente vê mês a mês e ao mesmo tempo nessas iniciativas pontuais de simplificação como a Rede Sim, qual seria o próximo grande passo, assim, realmente efetivo para a gente tentar harmonizar um pouco mais as obrigações tributárias entre União, estados e municípios aqui no Brasil? Especialmente agora, nesse cenário pós-reformas recentes que a gente ainda está, né, digerindo. Fica aí uma questão para a gente refletir.